Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta, um canal meu, seu, nosso, ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e também de todos os inscritos no canal que vem aqui para contribuir e dividirmos conhecimento. Sem mais delongas, pessoal, vou falar hoje sobre a Santíssima Trindade cristã, né? Que assim como o mito, né? Um plágio, uma farsa, né? O tal do Jesus Cristo, sempre vem uma mentira acompanhada de outra. E o cristianismo é nada mais do que isso, né? Uma coxa de retalhos não tem nada de original, é tudo plágio de outras civilizações. E aí trouxeram junto mais a farsa da Santíssima Trindade, junto com o Cristo criado pelo Império Romano, sabe? Forjado desde lá da Guerra Judaica com o Imperador Vespasiano até chegar e ser concretizado lá no Concílio de Nicéia, a Igreja Católica, onde ali criou o livro Bíblia, Novo Testamento, separou os livros, descartou vários outros que não deveriam saber, né? Da farsa que seria. E ali compilaram o Novo Testamento e você hoje vive debaixo do Império Romano, que é o cristianismo, e não sabe, quando é mergulhado em uma banheira, né, pequenininho, e aí é condenado a ser cristão. Essa farsa da Trindade é muito antiga, ela vem de várias outras civilizações muito mais antigas do que o povo hebreu. O povo hebreu engatinhava no deserto ali, de tenda em tenda, sabe? Não sabia leitura, não sabia escrita, não sabia nada. Eram nômades, eram como sem terras. E aí criaram um Deus para eles mesmos, um tal do Senhor dos Exércitos, né? Apenas para justificar suas maldades quando entrava ali para matar, roubar e destruir, né? Interessante que o crente diz que o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Na realidade, essa figura do diabo nem existe para o povo hebreu, tampouco para o povo judeu, né? Ela é uma criação do Novo Testamento, sabe? E era o povo escolhido, o povo desse Deus que matava, roubava, pilhava, estuprava, pegava as criancinhas abaixo de 10 anos para serem escravas sexuais dos soldados, né? Esse é o povo escolhido, o povo santo. E aí este povo, né, plagia tanto o Antigo Testamento, todas as histórias lá do Antigo Testamento são plágio, né, de civilizações como os medos, os persas, assírios, né, babilônicos, sumérios, né, egípcios. E todas essas histórias que você vê dentro do Antigo e Novo Testamento são tudo plágio, sabe? Tudo plágio. Inclusive o cristianismo é uma religião das que eu posso dizer que é a que não tem nada de original. Nada. Aí você vai dizer assim, não, mas as outras têm? Não, as outras, tudo também é farsa, sabe? Todos os deuses são farsas, são criações de homens. Mas pelo menos eles criam os deles mesmos, sabe? O Deus deles mesmos, sabe? Só que esse Cristo aí, ele é plágio, ele não tem nada de original, é tudo cópia de outras civilizações. Né? O Cristo é cópia lá de Horus, de Mitra, de Dionísio, de tantos outros lá, né? É plágio. Assim como a Santíssima Trindade também, né? Porque uma mentira nunca vem só, vem sempre acompanhada. E aí quando se forma uma mentira lá nos concílios de Nicéia, quando é concretizado a Igreja Católica, que inclusive a Bíblia pertence à Igreja Católica, né? O crente usa de enxerido. E aí lá eles compilaram lá o livro Bíblia e criaram lá não só o Cristo como a Santíssima Trindade. Tá bom, pessoal? Então, plágio, tá? Então vamos saber quem é vamos conhecer um pouco essa Santíssima Trindade aí, né? E mostrar, no final eu vou mostrar que ela já existia muito antes, né? Em outras civilizações, antes mesmo que esse povo hebreu tivesse criado este Deus, né? Que eles criaram, né? O Senhor dos Exércitos. Né? A Santíssima Trindade e o plágio. A doutrina cristã da Trindade define Deus como três pessoas substanciais, né? O Pai e o Filho, que é o Jesus Cristo, né? Segundo o cristianismo, e o Espírito Santo, que é o Espírito Pombo, né? Aquele pombinho lá que visitou Maria. Um Deus em três pessoas, sabe? As três pessoas são distintas, mas são uma substância, essência e outra essência ou natureza. Neste contexto, natureza é o que se é enquanto a pessoa é. A natureza é o que se é, enquanto a pessoa é quem se é. De acordo com este mistério da Igreja Católica, o mistério central, a maioria das religiões cristãs, né? Esse mistério central da maioria das religiões cristãs, maioria porque nem toda vertente do cristianismo acredita na tal da Santíssima Trindade, tá, pessoal? Existe apenas um Deus entre três pessoas, como está escrito em 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8. Apesar de distintas uma da outra, nas suas relações
de origem, como declarado no Quarto Concílio de Latrão, é o Pai quem gera, o Filho quem é gerado e o Espírito Santo quem realiza. Foram vários concílios, né, mas se concretiza lá no Concílio de Nicéia. Nas suas relações uns com outros, são considerados como um todo, coiguais, coeternos e consubstanciais, ou seja, eles são iguais, eternos e de uma substância só, né? Cada um é Deus, completo e inteiro. Assim, toda obra da criação e da graça é vista como uma única operação comum de todas as três pessoas da divindade, né? Em que cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade, de modo que todas as coisas são a partir do Pai, através do Filho e no Espírito Santo, né? Essa loucura aí que é a Trindade, né? A partir do Pai, a partir do Pai, através do Filho, que para chegar ao Pai tem que passar pelo Filho, né? E no Espírito Santo, né? O pombo lá, né? Enquanto os padres da igreja viram, até mesmo elementos no Antigo Testamento, eles querem colocar lá no Antigo Testamento que a Trindade já existia, isso é a Igreja Católica, né? Que já existia lá no Antigo Testamento a Trindade, né? E de fato, o Elohim, o Adonai, né? Não eram um só também não, sabe? Muito embora, né, os judeus digam que o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, é um só, né? Na realidade, o Deus se torna um só com Moisés, né? Porque lá do Antigo era politeísta, né? O Adonai, né? Eu vou até fazer algum vídeo qualquer dia sobre, né, o Adonai, o Elohim, vocês vão ver. Então, aí os padres citam a passagem como um aparecimento de 3 homens a Abraão no capítulo 18 do livro de Gênesis, como prenúncio da Trindade. Então, ali a justificativa dos padres, né, para enganar as pessoas, na realidade, quer dizer que quando eu li essa passagem, quando aparecem ali na tenda de Abraão, no meio do deserto, Deus aparece ao meio-dia, né, com 2 anjos, acompanhado de 2 anjos, né? Aí os padres dizem que essa é a Santíssima Trindade, né? É a representação. Na realidade, um Deus que aparece de carne e osso no meio do deserto, tá com o sol que ele criou, tá queimando demais ele vai para debaixo de uma árvore porque estava quente demais, é recebido, né? E ali ele come, bebe leite, um Deus que tem boca, come, bebe leite. Rapaz, olha, sabe? Aí querem dar essa explicativa aqui, né? Dizer que essa aparição, né? A primeira vez que, né, Deus se levanta lá do trono cagão dele, onde fica cagando na cabeça dos religiosos, né? Que eu chamo mais, né? Lá em cima não tem o trono de Deus, né? Que a terra, segundo os terraplanistas, é plana, tem uma cúpula, segundo a Bíblia também, né? Tem uma cúpula e tem o trono em cima. Lá onde Deus faz suas cagadas na cabeça dos religiosos, né? Esse Deus que para os cristãos é único, né? Para os judeus é único, para os muçulmanos é único, mas para o resto da humanidade ele é apenas mais um no meio de bilhões de deuses, né? Porque Deus algum jamais chegou para se apresentar para toda a humanidade. Já parou para pensar, crente? Né? Seria muito mais fácil ele se apresentar para todos? Vamos em frente. Mas foi no Novo Testamento que eles viram uma base para desenvolver o conceito da Trindade. O mais influente dos textos do Novo Testamento, visto como implicador no ensino da doutrina da Trindade, foi Mateus capítulo 28, versículo 19, que manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito pombo. Inclusive, a passagem lá, né, onde Jesus está sendo batizado e a pomba, né, aparece, o pombinho tarado que pegou Maria, aparece lá na cabeça dele, né, e vem uma voz do céu que fala, né, ali, né? Então seria ali a Trindade, Pai, Filho sendo batizado e o pombo, né? Depois o crente vem dizer que o Espírito Santo não é um pombo, é fogo, né? A palavra Trindade não está contida nas Escrituras. Verdade, tá vendo? A palavra Trindade nem consta lá, não consta isso. Isso é invenção. Eles copiaram, plagiaram de civilizações muito mais antigas onde tinha essa Trindade, né? Todas as civilizações antigas têm uma Trindade, eu vou mostrar para vocês. Esse povo hebreu aqui copiou tudo. Nem há uma doutrina expressamente formulada da Trindade. Não consta na Escritura
e não há uma doutrina formulada na Trindade, nem no Antigo, e aí colocaram lá no Novo Testamento, né? Pelo contrário, de acordo com a teologia cristã, as Escrituras testemunham as atividades de um Deus que pode ser entendido apenas em termos trinitários, né? A doutrina da Trindade não atingiu sua forma definitiva até o final do quarto século. Então, 400 anos após a morte, né, do suposto mito de Jesus, que jamais existiu, né? Ele é uma criação romana, criado ali para conter, né, a revolta lá dos judeus, a guerra judaica. Né? Ele começa a ser criado a partir de Vespasiano e ali é concretizado lá em Constantino, filho do imperador também, outro imperador da tetrarquia, o Constâncio. Mas vamos lá. Então, a Trindade nem existia até o quarto século. Né? É porque a Bíblia foi assim, foi sendo acrescentado. Né? Por isso que eu digo, o livro Bíblia, o Novo Testamento, não tem nada de original. O cristianismo não tem nada de original. Ah, mas as outras religiões têm? Não. Nada é verdadeiro, nada é real. Acontece que algumas criam, eles próprios criam suas fantasias. Já o cristianismo não criou. Ficou fácil para eles apenas copiar. Porque na realidade era uma jogada política do Constantino. Ele precisava criar um Deus. Ele pegou um pedacinho de cada um e pronto, fez o dele e acabou-se. E ó, aceite isso aí, né, na base da espada, né, enfiava a lança no pescoço, matava os outros povos de outras religiões, né, se tornavam pagãos porque tinham que pagar o Império Romano. Né, e hoje você paga o Império Romano, né, você paga de todo jeito, você é escravo do Império Romano, rapaz. É tanto que a religião domina, tem uma correia agarrada no teu pescoço, né, sob ameaça. Quando é ameaça, né, divina, eles, como fazem, né, o sistema religioso, principalmente o protestante, sabe, que te bloqueia nas empresas, te bloqueia onde for para dizer que foi Deus, né? É tanta safadeza, mano. Se o cara for falar, mas vamos lá. A doutrina, até o quarto século não existia a doutrina trinitária, né, no cristianismo. Durante este período, várias soluções foram propostas, soluções, né? Tentaram ficar arrumando. A Bíblia é uma montagem. Para o crente que pensa que caiu esse livro do céu, direto do anjo, no colo dele, dizípere tudo, você está completamente enganado, cristão. Você não sabe nada da sua religião. Algumas mais, outras menos satisfatórias, ou seja, algumas soluções mais ou menos satisfatórias, né? Mas aí se confirma depois lá quando eles criam a Trindade. A cópia, mais um plágio, né? A Trindade é plágio. O trinitarianismo, né, contrasta com as posições antitrinitárias, que incluem o binitarianismo, que é uma deidade em duas pessoas, ou duas deidades. Isso chama-se binitarianismo, né? Também existe por aí, né? Binitarianismo, ou seja, uma deidade em duas pessoas ou duas deidades, né? Tudo que é porcaria a religião cria. Tudo eles inventam para enganar as pessoas. Isso não é só o cristianismo, não, é todas ao redor da Terra, sabe? Com o unitarianismo, uma deidade em uma pessoa, análogo à interpretação judaica, olha aqui, né? A interpretação judaica, o Deus judaico seria uma deidade em uma pessoa, análogo à interpretação judaica, da Shema e também da crença muçulmana no Tawhid. Então, aqui eles acreditam que mas isso a partir de quê? Do judaísmo, a partir de Moisés. Pois o Deus lá de Abraão era politeísta. É por isso que a Igreja Católica se baseia lá no Antigo Testamento para mostrar que existia a Trindade lá. Sendo que era porque o povo hebreu copiou de outros deuses. Também trouxeram a Trindade para eles. Então, o Elohim, o Adonai, o tetragrama, o Yud-He-Vav-He, não é só um. Para vocês que não sabem, a tradução original daquela oração lá famosa do tal do mito de Jesus que jamais existiu, né? Pai nosso que estás no céu. Quando você pega o original lá, na linguagem lá, é aqueles que vêm de cima. É no plural. É aqueles que vêm de cima. E por aí vai. Eu não tenho ela aqui, mas eu tenho ela guardado. Né? O original do aramaico. Sabe? Mas vamos lá. É como se fossem, sabe? Seres alienígenas. Que não eram um só, eram vários, né? Para quem acredita, né? Eu sou ufólogo, mas com provas. Tá, pessoal? Então, voltando aqui ao Tawhid,
e com o pentecostalismo unitarista ou sabelianismo, uma deidade manifestada em 3 aspectos separados. Né? Aqui já uma deidade separada em 3 aspectos, né, separados. A doutrina trinitária professa que o conceito da existência de um só Deus, onipotente, onipresente e onisciente, que não é merda nenhuma, que a gente já mostrou aqui desde o Antigo Testamento, que ele saiu procurando Adão, onde tu estás? Só tinha 2 pessoas na terra que ele criou e sai procurando Adão, sabia de nada. Na realidade ele não sabia de porcaria nenhuma, né? Camarada que não criou um inimigo para ele mesmo, sabia que o homem ia pecar, depois mata todo mundo, né? Cria mesmo assim, faz tudo. Só vem fazendo porcaria esse Deus bíblico aí, desde que chegou. Deu origem a 3 grandes religiões, piores que tem na face da terra, que são essas religiões aí semitas, sabe? Já morreu gente por conta disso, viu? Mas vamos lá. A doutrina trinitária está um só Deus. Onipotente, onisciente e onipresente, revelando em 3 pessoas distintas, pode-se depreender trechos da Bíblia. Um dos exemplos mais referidos é o relato sobre o batismo de Jesus, em que as chamadas 3 pessoas da Trindade, né, se fazem presente. Inclusive esse batismo de Jesus, o João Batista, é muito estranho, porque o João Batista, segundo a própria Bíblia, morreu no ano 26, foi preso no ano 26 e morreu 10 meses depois. Então ele morreu morreu no ano 26, 10 meses depois, né? 26 anos e 10 meses. Sendo que ele batizou Jesus aos 30 anos, né? Ou seja, Jesus, ele já estava morto quando se diz aqui que aconteceu esse batismo aqui, né? Então aí se fazem presentes com a descida do Espírito Santo sobre Jesus, sob a forma de uma pomba e com a voz do Pai Celeste dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Então aqui o próprio Pai diz que tu és meu Filho, em ti me comprazo. Eu quero entrar aqui no Novo Testamento também para mostrar que Jesus diz que esse cara parece que usava uma ervazinha brava. Ele diz que ele próprio é o Pai e que o Pai é ele. Por isso que tem crente por aí que às vezes diz, né, que Jesus é Deus e Deus é Jesus, ao mesmo tempo que a Bíblia diz. Como é contraditório esse livro? Né? São milhares de contradições, tanto do Antigo como do Novo, nos códex. Né? Quando o crente diz que Deus é Jesus, Jesus é Deus, ele pode se basear neste texto aqui, ó, João 10, capítulo 30. Eu e o Pai somos um. E também em João 14, versículo 10 e 11, que ele diz: Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas do Pai, que está em mim. E quem faz as obras. Crede-me em mim, estou no Pai e o Pai está em mim. Esse cara que fumava uma erva braba, viu? Esse Jesus bíblico aqui que, né, brigava com as plantas e tudo mais. Né? Agora, só que ao mesmo tempo, em vários outros textos, mostra também a Bíblia, como falei, contraditória, que ele não é o Pai. Por exemplo, João, capítulo 8, 42 diz: Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Logo, se ele enviou ele não é ele, né? Não é o Pai, né? E também em Lucas capítulo 18, versículo 18 e 19 diz: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Ou seja, ele está dizendo aqui que ele é um e Deus é outro. Também tem em Marcos capítulo 13, 32, que diz: Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Né? O Pai que se diz onisciente, né? Que de onisciência não tem porcaria nenhuma, sabe? Mostrando aqui que a Bíblia é mais contradições, né? No Novo Testamento. Ele ora diz que é o Pai, que o Pai está nele, ora ele diz que ele é um e o Pai é outro. E aqui confirma o Pai dizendo a voz quando se une aqui a Trindade, né? A Trindade, aí o Pai diz lá do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo.
E na fórmula de Mateus, portanto, ide fazei discípulo a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Pombo. Do Pai, do Filho e do Pombo. Então, pessoal, também no Antigo Testamento, no relato em que a Trindade se revelaria por 3 anjos que apareceram a Abraão, próximo ao carvalho de Mambré, exatamente, em Gênesis 18. Já falei ali na frente, né? Os 3 anjos que aparecem, então, ali, e Deus está cansado e tal. A Igreja Católica quer dizer que ali era uma referência da Trindade, né? Ali seria o Pai, o Filho e o Pombo que estavam juntos ali, seria um só, né? E ali o Deus bíblico, não só ele como os anjos, né? Interessante, comem, né? O Abraão manda matar inclusive um novilho para eles comerem, né? Que ele gosta de churrasco. Também bebeu leite, né? Lavou os pés e tudo mais, né? Tudo coisa de seres humanos, rapaz. Seres humanos. Esse Deus cabe a passar por isso, a aparecer para um cara lá no passado, né? Na história que só ele sabe, só ele diz, né? Aparece lá para esse cara, mas esse merda não tem poder para aparecer para toda a humanidade? Que coisa, hein? Na criação do homem se apresenta um criador plural. Isso aqui é verdade. É aquilo que eu falei. O Deus de Abraão era politeísta. Se torna monoteísta lá com o Moisés. Veja só, ó. Na criação do homem apresenta um criador plural, que diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso está em Gênesis 1, versículo 26. Né? Ainda segundo os defensores da doutrina trinitária, ao longo da Bíblia há várias passagens em que revelam a natureza divina da Trindade. A primeira formulação dogmática do pensamento teológico cristão trinitário, no que se concerne à revelação entre cada uma das pessoas divinas, foi postulada como um artigo de fé. Olha, foi postulado como um artigo de fé, artigo de fé pelo Credo de Nicéia, lá no Concílio de Nicéia. Foi colocado como um artigo de fé, né? Proclamado em 325 no primeiro Concílio de Nicéia, realizado para dirimir as questões levantadas por Ário. Ário, um dos bispos que participou do Concílio de Nicéia, repito, Jesus foi eleito por maioria de votos, né? E o bispo Ário foi um que ficou contra a divindade total do mito de Jesus, né? O bispo Ário alegava que ele era um semideus, né? O Filho de Deus e não o Deus completo. E aí se coloca a Trindade para colocar como os 3 como um só e tornando ele o próprio Deus. Entendeu aí o esquema como é? Mas vou mostrar que essa Trindade é muito mais antiga. Ó. É plágio. Tudo fácil. Que negava a divindade, olha aqui, o bispo Ário que negava a divindade plena do Filho de Deus, o Cristo. E também bem como pelo primeiro concílio de Constantinopla no ano de 381, ali reafirmado. Foram vários concílios, né? Concílio em cima de concílio para irem formando o livro Bíblia, tirando uma coisa aqui, botando uma ali, por aí vai, né? Ajustando a Bíblia. Realizado em oposição aos pseudos canônicos, olha aí, o concílio de Constantinopla, do ano de 381, foi realizado para se opor, ficar em oposição aos pseudo-canônicos. Que são os pseudo-canônicos? São os evangelhos apócrifos. São os evangelhos que foram não aceitos no concílio e transformados em apócrifos. E ali muitos deles foram queimados e outros escondidos. Sabe? Ali tiraria a divindade deste mito de Jesus. Não é como a gente vê o evangelho, por exemplo, de Tomé, que não foi colocado no Novo Testamento. E ali conta a história, né, da infância desse mito de Jesus. História não, né? É história. Uma história preparada para que ele tivesse uma... Só que é por isso que tem um lapso lá, né, na Bíblia, né? Jesus só aparece ali aos 12 anos e volta a aparecer aos 30. Por aí vai, né? Então foi criado para isso, para se opor aos evangelhos apócrifos. E afirmar a plena divindade pessoal do Espírito Pombo, do Espírito Santo. Entendeu aí? E também apresentado no Credo de Atanásio, depois do ano 500. Então, você veja que desde o princípio, desde a forjação desse Cristo, que já vinha lá do imperador Vespasiano, eles começaram a forjar,
passando de concílios em concílios, manipulando e fazendo ali a Bíblia até ela se tornar o que é hoje, né, para você engolir. Mesmo assim, né, eles continuam, né, modificando a Bíblia. Por quê? Porque tem nós, ateus, que vamos a fundo na Bíblia muito mais do que os cristãos. E aí, observamos com os olhos fora, né, fora do sistema religioso, fora da cortina religiosa que cega os religiosos, nós conseguimos observar as falhas, as mentiras, as contradições. E aí o que acontece? Aí a quadrilha religiosa, né, tem que tirar, né? Por exemplo, existia na Bíblia, né, unicórnio. Já não tem mais na Bíblia nova, mas nas antigas tem. E eles vão tirando, vão cortando essas coisas. Por quê? Porque como iria explicar, né, para os seres humanos que não existe unicórnio, né? Interessante que a Bíblia não consta de dinossauro. E o crente tem a cara de pau, a cara dura de dizer, como eu já ouvi, que dinossauros é uma fraude. No entanto, acredita nas fantasias bíblicas, cobra que fala, jumento que voa, peixe que engole gente, homem que anda sobre as águas, zumbis que andam sobre a terra, sabe? E tanta fantasia, que é o livro Bíblia. Um absurdo completo, mas vamos lá, pessoal. O Espírito Santo e apresentada no credo de Atanásio, depois do ano 500. Então, mais um concílio, o concílio credo de Atanásio, lá depois dos anos 500. A trindade muito mais antiga, as trindades, bom, agora eu vou mostrar, pessoal, as trindades muito mais antigas, né, do que essa trindade cristã, né? Nós sabemos, já expliquei que a trindade cristã, né, é farsa, é plágio. Assim como toda a história do Antigo Testamento também é plágio. Então eles copiaram tudo dos outros, principalmente as religiões abraâmicas e cristãs. Sabe? Tudo foi copiado de civilizações muito mais antigas. Esse povo aqui, como falei, vivia no deserto, pairando, não sabia sequer a escrita ainda. E quando descobrem, quando começam a aprender a escrita, começam a criar seus deuses, né? Seu Deus, no caso, né? O tal do Senhor dos Exércitos, um Deus perverso que justificava apenas a imagem e semelhança desse povo que o criou, o povo escolhido, né? Que tem as mãos repletas de sangue aí, durante toda a história. Então vamos ver algumas trindades, né? As trindades muito mais antigas que a religião dos hebreus, judeus, cristãos e muçulmanos. Vamos olhar as trindades. Os três deuses primordiais da Suméria foram o deus das águas, Netuno, ou Ea. Até esse nome Ea, inclusive, tem na Bíblia, tá? O deus das águas, Netuno, ou Ea. O deus da terra, Enlil, e o deus do céu, Anu. Na Babilônia, as trindades mais conhecidas são Listar, as trindades mais conhecidas são Ea, Listar e Tammuz. Já na Índia, Brahma, Shiva e Vishnu. Já no Egito, Osíris, Ísis e Horus, inclusive Isis Maria, né? Inclusive Horus seria a representação de Jesus, né? Ele morreu, foi morto, ressuscitou, né? Tinha seguidores, toda aquela mesma história. Também tem o Mitra, que é a mesma coisa. Na China, Brahma, Shiva e Buda. Na Pérsia, Osmud, Ahriman e Mitra, né? O Mitra também, né? Muita coisa do cristianismo vem do mitraísmo. Mitraísmo que a ceia, por exemplo, né? A Santa Ceia é matar o boi, comer a carne e beber o sangue. Ou canibalismo e vampiresco, né? Já na Germânia, Wotan, Fria e Dinar. Na Grécia, Zeus, Deméter e Dionísio. Em Catã, Baal, Astáter e Adonis. O Baal tem muitos Baais na Bíblia, né? Inclusive Baal, a tradução é Senhor, né? Na Umbanda, Zambi, Iemanjá e Oxalá. Isso tudo são trindades. E tem muito mais outras. Só que o vídeo está longo, sabe? Vou mostrar mais aqui para os celtas. Voltan, Friga e Dinas. E no cristianismo, o Pai, o Filho e o pombo tarado, que pegou Maria, né? Então, pessoal, para você que, crente que diz que o seu Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, onipotente de poder infinito, eu digo a você que você é um inocente se acredita nisso tudo. Tudo farsa, a trindade mais uma farsa. Tem muito mais coisas sobre a trindade, é só você procurar, que você descobre, e aí descobre que todo o castelo de carta, que é o cristianismo, e todas as religiões
desmoronam quando vamos lá na raiz, né, e descobrimos que não tem alicerce algum. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Forte abraço.